falar do Bahia agora, Pedro? Simbora. Daqui a pouco a gente volta para o dashboard para falar, da analisar, né, essa corrida ali contra a Degola. Mais uma vitória importante, né, não só para ganhar algumas posições, mas também, como você já disse, Pedro, na sua fala inicial, se não vencesse, ia ficar muito complicado, né? Assim, deu a sorte, entre aspas, de pegar um Inter sem 4 jogadores titulares, né, que não voltaram a tempo das suas seleções, né, o Rocher, o Arangues, o Johnny, o Ener Valencia, e conseguiu fazer um bom jogo. Assim, o que o Bahia perdeu de gol, teve gol anulado também, né, mas foi uma vitória que o time não tomou gol, que é importante por um time que toma gol praticamente toda a rodada. Também acho que foi importante não ser vazado e uma boa produção ofensiva, né? Já dá para dizer que o Rogério Ceni, que esse time do Bahia já tem o dedo do Rogério Ceni, já tem ali evolução com a marca Rogério Ceni depois da vitória de hoje. Ô, Fábio, assim, de fato, como você falou, né, foi um triunfo importantíssimo. E respondendo a sua última pergunta, eu acho que sim, hoje com uma participação importante de Rogério. O Rogério, ele chegou no Bahia com 2 jogos ali muito em cima, né? Depois ele passou a ter mais tempo para trabalhar a equipe, já fez algumas modificações táticas. O Bahia hoje, por exemplo, o Bahia foi um time mais precavido, como já havia sido em outras oportunidades também com o Rogério Ceni, mas como jamais havia sido na era Renato Paiva, né? Então, essa é uma participação importante de Rogério Ceni, embora o Bahia ainda deixe lacunas defensivas. Você falou bem, hoje o Bahia não sofreu gols, mas o Bahia veio de um jogo que é bem verdade, foi um jogo completamente atípico, aquela partida contra o Goiás, o 6-4, em que o Bahia conseguiu ser extremamente feliz nas Everaldo fez 3 oportunidades gols, que né? teve. Que é coisa mais atípica que essa. E vamos falar dele hoje, inclusive. Mas o Bahia foi extremamente eficiente em termos ofensivos na partida contra o Goiás, mas também demonstrou fragilidades defensivas que, aliás, vem demonstrando, é bem verdade, ao longo de toda essa temporada. Hoje, não dá para dizer que o Bahia foi impecável defensivamente, o Bahia cedeu oportunidades ao Inter, mas não sofreu gols, né? O fato de você não sofrer gols mostra uma evolução, ainda que o Inter tenha tido oportunidades, né? Então, esse é um ponto muito importante e que eu acho que coroa essa preocupação um pouco mais defensiva que o Rogério vem tendo, né? O Rogério vem tendo essa preocupação de organizar o Bahia um pouco mais defensivamente, de fazer um time mais precavido. E esse foi o Bahia que entrou em campo hoje. O Bahia mais precavido no primeiro tempo, mas eu acho que o primeiro tempo do Bahia ele deixou a desejar, tá? Não foi o gol do Bahia ele sai no primeiro tempo, né? Interessante na partida de hoje é que o gol do Bahia ele sai no tempo em que o Bahia não conseguiu ser superior ao Inter. O Bahia até às vezes conseguia ficar com a bola, mas teve muita dificuldade de conseguir entrar na área do Inter, teve muita dificuldade de criar oportunidades no primeiro tempo. Talvez a única chance do gol que o Bahia teve, além do gol, que já foi ali no finalzinho do primeiro tempo, né, aos 44, a única chance de gol que o Bahia teve foi uma falta cobrada por Cauli, que passou por cima. Até assustou um pouquinho, mas passou por cima. E talvez tenha sido o único momento assim que o Bahia conseguiu, de fato, levar um pouco mais de perigo ao gol do Internacional. E, ao mesmo tempo, o Internacional conseguiu criar algumas oportunidades, mesmo o Bahia estando ali bem postado defensivamente e tal, mas o Inter ia trocando passes e conseguiu assustar em alguns momentos. Teve, acho que a melhor chance do primeiro tempo, tirando o gol, foi uma chance de Luiz Adriano logo aos 15 minutos. Então, eu acho que foi um primeiro tempo em que o que valeu mais para o Bahia foi o placar. O gol, ali aos 43, 44, que são um golaço de Biel, ele saiu num momento crucial assim, para o Bahia, porque o Bahia não era superior ao Inter naquele momento da partida. Não que o Inter fosse avassalador, não é isso. O Inter não fez uma partidaça no primeiro tempo,
mas eu acho que as chances que o Inter criou foram mais... assustaram mais, né, do que as poucas chances que o Bahia teve. O Inter, quando tinha a bola e conseguia entrar na área do Bahia, aliás, conseguia entrar com muito mais facilidade, inclusive, que o Bahia, o Inter assustava. Então, foi um daqueles gols assim que mudam muito o jogo, né? E, aliás, um golaço de uma jogada individual, ele foi levando e acabou batendo para o gol e fez uma pintura. E aí, lógico que você ir para um segundo tempo ganhando de 1-0 já muda a atmosfera, né? E aí, no segundo tempo, aí sim, o Bahia conseguiu ser muito mais perigoso do que o que foi no primeiro tempo. O Bahia teve uma enxurrada de chances no segundo tempo. Conseguiu converter algumas, é bem verdade, né? Mas estavam todas em posição de impedimento. Logo no primeiro minuto, e eu diria que essa foi com certeza, assim, acho que foi o lance mais polêmico da partida, um gol de Tassiano, e que é aquele impedimento, assim, que não apenas é um impedimento difícil ali pela distância, ser curto e tal, são linhas quase sobrepostas, mas ainda teve toda uma questão ali interpretativa, né, de saber se Rezende participa da jogada ou não. Foi até bem atípico, porque normalmente o lance de impedimento, quando ele é checado no VAR, o próprio VAR já define, né? E nesse lance especificamente, o árbitro foi chamado, para mim, uma decisão correta de chamar o árbitro. Eu acho que era um lance que ele tinha que analisar, não dava para o VAR apenas determinar se era impedimento ou não, porque ele precisava avaliar se Rezende havia participado ou não da jogada. Aliás, só abrir um parênteses, assim, tipo, Era o acho que foi a Rezende ou o primeira Canu vez. ali, Pedro? Oi? Era o Rezende mesmo ou era o Canu? Cara, na Fonte Nova achei que era Rezende, mas Eu acho pode que ter foi sido o. Canu também. Tô na dúvida. Para mim, tinha sido Rezende ali, vendo do estádio. E, aliás, foi a primeira vez ali que eu pude acompanhar esse lance do VAR passando no telão, né? Tipo, poucas vezes. Acho que na Fonte Nova não tinha. Acho que tinha ocorrido no último jogo, mas foi um lance sem tantas polêmicas. E todas essas polêmicas a gente pôde acompanhar ali no telão, né? Então, teve toda essa dinâmica diferente. Mas, para mim, o gol foi bem anulado, tá? Tipo, vi muita gente reclamando e se questionando da arbitragem em relação a esse lance, mas para mim a decisão no final das contas foi correta. É um lance difícil, interpretativo, né? Mas eu acho que a decisão foi correta, assim. E tipo, seria um gol que seria importantíssimo assim pro Bahia, né? Porque o primeiro tempo já não havia sido fácil. Então, você conseguir o gol no final do primeiro tempo e logo lá no início você já praticamente matar o jogo, né? Um 2-0 na largada do segundo tempo, seria um gol absolutamente crucial para o Bahia, que acabou não acontecendo, e o jogo foi difícil praticamente até o seu final, com o placar magro, com o placar magro, né? Então, seria, de fato, muito mais tranquilo se aquele gol tivesse validado. Mas o Bahia continuou em cima, ainda assim, por mais que o Inter tenha feito um segundo tempo muito inferior, o Inter conseguiu criar ali suas oportunidades, tá? Um pouco antes do gol impedido de Cauli, o segundo gol impedido, né? O Inter teve uma bola na trave com o Mercado. Futuramente teria um chute também de Maurício, que assustou muito, mas o Bahia teve muito mais volume ofensivo no segundo tempo. O gol impedido de Cauli foi um passe de Everaldo, uma jogada de Biel, aí depois Everaldo passa para Cauli, e esse foi menos polêmico, né? Engraçado que do estádio, para mim, esse gol não tinha sido impedido de forma alguma, porque Cauli ele vai segurando ali para conseguir estar em posição regular, né? E para mim, da posição que estava, não era uma posição boa para ver esse lance, foi do outro lado do estádio, mas para mim ele tinha segurado o suficiente para estar em posição regular, mas como não teve reclamação e tal, acho que foi muito rápida, acho que ficou claro que de fato
havia sido impedido. Depois, ainda teve um quase gol de Cauli, numa jogadaça de Everaldo com passe de Biel. Everaldo, segundo tempo, fez uma partidaça, a gente vai falar dele mais para frente. Depois, Biel também teve uma oportunidade, também numa jogada de Everaldo, mas Everaldo recebeu em posição de impedimento. Depois, aos 25, teve mais um gol impedido, dessa vez de Tassiano, e que esse, para mim, foi o mais claro, assim, tava muito impedimento. E aí, já um pouco mais para o final, tem a expulsão de Luca, né? E claro que você jogar com um jogador a mais já dava uma tranquilidade maior, embora o placar muito magro e os resultados da rodada todos acontecendo contra o Bahia, né? Os resultados não ajudaram nem um pouco. Então o jogo continuou tenso mesmo depois da expulsão, mas evidentemente ficou mais tranquilo. O Inter já não teve tantas oportunidades de criar. Assim. Então eu acho que foi um jogo que vale muito pelo placar, não foi uma atuação exuberante, mas vale muito também o fato do Bahia ter sido superior no segundo tempo e ter tido um volume de jogadas ofensivas importantes também. E mais do que isso, segundo triunfo consecutivo do Bahia, aquela vitória contra o Goiás tinha sido de uma importância enorme em termos de tabela, por ser um confronto direto, né? E agora você vence uma segunda partida contra o Inter, um adversário que foi duro, não foi um jogo fácil, e com certeza a atmosfera vai mudando, né? A confiança vai voltando, e obviamente no sábado a Fonte Nova vai estar absolutamente lotada para esse Bahia e Fortaleza, o Bahia que não vence 3 jogos seguidos desde 2020, não faz tanto tempo assim. O pessoal até me perguntou aqui no Twitter agora, mas em 2020 o Bahia conseguiu vencer 3 jogos seguidos contra o Santos, contra o próprio Fortaleza e contra o Coritiba, e agora vai novamente tentar vencer 3 jogos consecutivos pela Série A. Isso pela Série A, obviamente, não é em todos os campeonatos, mas pela Série A o Bahia não vence desde 2020 3 jogos consecutivos. E pelos resultados da rodada, um novo triunfo no sábado também será crucial. O Bahia poderia ter até respirado. Esse jogo poderia ser um jogo de respiro para o Bahia. Mas o contexto do campeonato acabou não deixando o Bahia respirar tanto, né? O Bahia Se tornou fica um aliviado. jogo que deixou ele vivo, né? Foi um jogo de sobrevivência, né? Não, muito vivo, né? Tipo, inclusive o Bahia hoje é o 13º colocado, né? É o 13º colocado com um ponto a mais que o 17º. Mas os jogos de amanhã, eles ainda podem mudar muito esse cenário em termos de classificação, né? O Bahia pode cair para a 16ª posição e ser o time ali, a primeira equipe fora do Z4, porque o Corinthians joga, o Cruzeiro joga, o Santos joga. Então, amanhã, o secador tem que trabalhar assim na potência máxima, porque os jogos são bem importantes aí para essa parte de baixo da tabela. E o Ceni finalmente atendeu o pedido dos torcedores e colocou o Biel como titular, né, Pedro? E o Biel não sai mais, né? Foi uma ótima partida dele, né? Fez o gol, né? Participou muito do jogo, não sai mais, né? Eu acho que ao lado de Cauli, Biel é o jogador mais importante do Bahia nessa temporada. Biel se destacou muito no início do ano, e é um jogador assim, que faz diferença quando está em campo. Ele teve essa contusão longa agora, mas nos jogos em que ele entrou, ele foi muito bem. Até comentei aqui em algumas partidas que Biel, para mim, tinha feito partidas assim que, entrando no segundo tempo, ele mostrava que ele precisava ser titular. E hoje acho que foi um acerto de Ceni colocar Biel como titular. Eu acho que ele já vinha pedindo passagem, tudo que ele fez na temporada dava a entender que Biel deveria ser titular desse time. E hoje acho que ele comprovou, né? Fez uma partidaça. Não vou ainda adiantar meu voto de melhor em campo, mas obviamente ele estará entre os melhores e fez um gol decisivo, né? O gol do jogo foi dele. E além do gol, como você falou bem também, Fábio,
ele teve uma participação importante, né? Ele participou muito do jogo hoje, foi muito eficiente. E eu acho que a torcida que vinha pedindo, acho que foi atendida hoje e saiu feliz com a atuação de Biel. Agora, a escalação de Cine ainda teve algumas peças que a torcida questiona, né? O próprio Vitor Hugo continuou como titular hoje. Iago Felipe também, que é um cara que desde que Ceni chegou ganhou muito espaço. Então, ainda houve questionamentos assim, né, em relação à escalação, mas Biel foi uma peça que o questionamento deixou de existir. Aliás, é uma coisa que eu falava muito, Fábio, quando o Ceni chegou no Bahia, eu tinha falado, olha, vai ter jogador que ele vai escolher que a torcida não vai entender, entendeu? Porque às vezes ele olha muito para uma função específica. Eu não assisti o jogo do Bahia, né? Porque estava fazendo o jogo do Fortaleza. Mas é isso. Cabe mais uma sugestão para os torcedores do Bahia, é tipo assim, o que é que esse jogador faz dentro de campo que talvez outro jogador não faça? Talvez ele não seja o jogador mais técnico, né? Falando assim na concepção da palavra. Mas talvez taticamente ele é um jogador que faz uma função que libera um outro atleta, um jogador que, enfim, um contexto específico dentro de campo que faz com que o time funcione mais. Então o Ceni, ele, por onde ele passou, São Paulo, Cruzeiro, porque teve aquela situação, né, de com o elenco, né? O elenco não aceitava mudanças. Mas no Flamengo ele fez uma das trocas até mais ousadas, né? Ele botou o Arão para zagueiro e botou o Diego para jogar de volante, por exemplo. E o time foi campeão também dessa maneira. Então, às vezes ele vai fazer assim umas coisas meio teoricamente sem sentido, mas na cabeça dele faz total sentido. Então, já espere. Mas uma coisa que eu também reparei, Pedro, não sei se aconteceu hoje na Arena Fonte Nova, queria saber contigo. No jogo do Goiás, a maneira como o time saiu de campo é uma marca muito registrada do Rogério Ceni, sabe? Os times dele têm que ter fome de vitória, assim, sabe? Tem que ter muito espírito, assim, quase como se fosse aquele time de Copa, né? Aquele time copeiro que, sabe, aqueles times gaúchos e tal, que briga muito e tal. Não sei se foi o contexto da partida de hoje, mas eu lembro que no jogo contra o Goiás, o time saiu, assim, totalmente né, mexido com o resultado, vibrando com o que aconteceu. E vou te dizer, Minhoca, isso era algo que faltava muito no É. Bahia. Era o que a torcida já cobrava muito, né? Você ter esse espírito de vencedor, né? Essa luta, essa garra. Era algo que vinha faltando e eu acho que, Era um time meio pensando nisso, blasé, né? Um pouco, né? e a contratação de Ceni, ela se encaixa perfeitamente, assim, nesse cenário, de você precisar mudar essa mentalidade, né? De você mostrar que o time precisa vencer. O Bahia tinha uma dificuldade de vencer jogos absurda. Quantas vezes a gente viu o Bahia tomando gols no final, né? E hoje o Bahia esteve atento ali durante o jogo, durante todo o jogo, até o final. E sem dúvida nenhuma, você já havia alertado para isso antes mesmo Sim. da estreia de Ceni, né, Minhoca? E eu acho que vem se confirmando. Eu acho que, de fato, é mais um traço, assim, de Ceni no Bahia. Essa mudança de atitude dentro de campo, né? A gente começa, de fato, a ver isso para o jogo do Goiás, né? O Bahia abriga ali no jogo do Goiás a todo tempo, mesmo quando esteve atrás Será do que, placar, será que no se Paiva 4-3. tivesse tomado aquele 4-3, Paiva estaria fazendo aquele time depois revirar a partida? Porque eu acho que ontem aconteceu o jogo da seleção brasileira, né, com o Diniz na beira do gramado, e eu acho que muitas vezes o espírito da equipe dentro de campo é reflexo do seu comandante. E eu lembro demais que você falava isso de Paiva, né? Que Paiva, o time perdia, ele vinha com Ele justificativa. aceitava, né? E aí tudo era um contexto de qualquer contestação que tivesse por parte da imprensa é porque estavam querendo olhar coisas demais, problemas demais quando não tinha, quando na verdade tinha, né? A equipe estava tendo problemas, muitas vezes não conseguia vencer partidas, não conseguia às vezes sobressair. E eu acho que isso não é garantia, não é só você ser um treinador vibrante na beira do gramado que garante vitórias. Mas eu acho que essa postura era o que faltava para o Bahia. O Bahia, eu acho que meio que por ter chegado num patamar tipo, opa,
temos agora condições de fazer um time com muito investimento, mas você precisa ter o outro lado, que é ter dedicação, né? Pelo ofício, né? Pelo trabalho. Paiva, eu acho que ele valorizava muito o desempenho, mesmo os resultados não acontecendo. E eu até entendo você valorizar desempenhos em recortes em que sua equipe vence jogos, e aí faz um ou dois jogos bons, mas não consegue vencer. Você pode até falar, pô, a gente manteve uma sequência de jogos onde nos apresentamos bem, mas o resultado não aconteceu pontualmente em uma ou duas partidas. Com o Paiva, o resultado ele não vinha acontecendo assim rotineiramente, né? Tornava o padrão, né? É isso. Então, tipo, quando o resultado ele não vem de forma alguma, não dá mais para você valorizar desempenho, né? Eu acho que. Mas agora aquele jogo do Bahia e Goiás, eu acho que na era Paiva, se o Bahia aproveitasse as oportunidades que teve naquele jogo com o Paiva, aquele jogo teria terminado, não seria 6-4, não, seria 8-7, sei lá, porque o Paiva também, o time às vezes não se preocupava defensivamente, né? E ele jogava no ataque, enfim, poderia ser algo ainda mais louco. Mas do jeito que tá, já valeu. Pedro, você falou de algumas escolhas do Ceni que ainda causam discordância da torcida. Uma delas é a manutenção do Vitor Hugo, e hoje o Gabriel Xavier, ele nem entrou no fim, né? Entrou o Raul Gustavo, né? Ali para fechar ali no. Foi algo meio de contexto mesmo, pela característica do Raul, enfim. Pela hierarquia, digamos assim, o Gabriel Xavier é o zagueiro reserva que entra quando um dos titulares é substituído, né? E entrou o Raul Gustavo. Como tu avalia aí essa questão dele manter a dupla, né? Canu e Vitor Hugo, e o Gabriel Xavier hoje não tem nem entrado, o Raul Gustavo tem entrado na frente dele. Assim, primeiro, eu acho que Raul Gustavo é um cara também que, inclusive, começou o ano como titular. Ele teve uma contusão que ficou de fora por conta disso, né? E tem um detalhe também que é o fato de Raul Gustavo ser canhoto. Eu acho que a escolha de Ceni se deve muito a isso também, até porque ele já comentou que ele gosta de atuar com os zagueiros canhotos. Então, acho que vem muito disso também. Eu vejo mais Gabriel Xavier hoje atuando na posição de Canu, né? Sendo substituto para Canu em qualquer eventualidade. Embora, como a fase de Vitor Hugo não é boa, e hoje ele nem comprometeu, é bem verdade, eu gostaria de ver, mesmo não tendo um zagueiro canhoto, eu gostaria de ver Gabriel Xavier jogando com o Canu algumas vezes. Eu preferia ver essa dupla do que você ter um Vitor Hugo. Mas Raul Gustavo é um cara que já teve sua importância em outros momentos da temporada, e a contusão fez com que ele perdesse muito espaço, né? Mas eu acho que essa volta, essa utilização de Raul Gustavo novamente, ela vai acontecer. Tipo, eu acho que Raul Gustavo ele tende a ganhar espaço novamente nesse time do Bahia. Agora teve um lance de Vitor Hugo hoje, que para mim o lance acabou não se desenhando tanto, né? Mas ele vai tentar recuperar uma bola lá na lateral, do outro lado, e deixa o lado dele completamente aberto, assim, seria um vacilo dele. Mas, no geral, ele não fez uma partida ruim, como não foi uma partida brilhante, mas não foi uma partida ruim de Vitor Hugo, não. Vamos para o dashboard agora, Pedro, né? Analisar essa tabela que não foi boa, né? Muitos concorrentes diretos venceram na rodada, né? O Vasco venceu o Fortaleza, o Cuiabá venceu o Curitiba, né? Então, a vitória foi importante, óbvio, até porque subiu posições, né? Você está ali em 13º, mesmo que a distância seja curta, né? Você vai precisar que mais times o ultrapassem para você ir caindo ali para a zona de rebaixamento. Então, obviamente que a vitória foi importante subir na tabela também. Inclusive, foi a melhor posição, né? Claro que não terminou a rodada, né? Mas desde a 7ª rodada, né? Desde a 7ª rodada. Essa colocação vai ser a melhor posição do Bahia no brasileiro. Da 8ª rodada para cá, né? O Bahia chegou a ser nono na 4ª rodada, né?
Mas, de fato, tem muito tempo que o Bahia não frequenta essa posição da tabela, né? Mas são 3 jogos que podem ainda alterar essa posição do Bahia amanhã. Eu vou até passar aqui esses jogos, porque são jogos que o secador, como eu falei, vai ter que trabalhar muito amanhã. O Santos pega o Bragantino em casa, o Cruzeiro pega o Flamengo em casa também, e o Corinthians enfrenta o Fluminense fora de casa. A questão é que os 2 jogos de Cruzeiro e Santos que jogam dentro de seus domínios não são jogos assim fáceis, né? São contra equipes da parte de cima. Tanto Red Bull quanto Flamengo são equipes que estão ali da 6ª posição para cima. Então, são jogos duros e a gente vai ter que acompanhar aí. Eu acho que vale demais acompanhar o que vai acontecer na rodada. Amanhã, inclusive, eu acho até que vai ter pod raiz amanhã, né? Análise da Série A, né? Não é isso? Me corrijam aí se eu estiver errado, mas... Eu não tô... Mas eu acho que talvez sim, viu? Eu acho que vai ter. Não tenho certeza não, mas eu acho que vai ter. Consultar a programação, daqui a pouco a gente... E aí, obviamente... Não, o que importa é que o Bahia não volta para a zona de rebaixamento essa rodada, né? Isso... Exatamente. Isso não volta para a zona, né? Não volta para a zona de rebaixamento, mas pode ficar ali na rabeira, né? Pode ficar na 16ª posição que o Bahia já ocupava no início da rodada, e a 1 ponto de distância. Por isso que eu falo, né? É aquela coisa que eu falei lá no início, o Bahia não consegue respirar, assim, não consegue ter uma folga, um descanso com esse resultado de hoje. Mas não deixa de ter sido, assim, importantíssimo. E aí eu vou abrir aqui uma outra tela aqui do nosso dashboard, só passar o Bahia, e esse aqui já não tem muita relação com os outros jogos, né? Que é aquela comparação da linha de pontuação do Bahia com as linhas que projetam o G4 e G6. E o Bahia não aparecia acima da linha vermelha desde a 5ª rodada. Era muito tempo com a pontuação ali que, se você pegasse o aproveitamento atual do Bahia e projetasse ele até o final do campeonato, seria uma pontuação inferior ali a 42, 43 pontos, que é a pontuação média assim, de recorte do Z4. O Bahia muitas vezes não esteve no Z4 porque a média de pontuação das equipes lá de baixo estava abaixo do que o normal, né? Estava abaixo do normal do campeonato, quando a gente pega edições anteriores dos pontos corridos com 20 clubes. E agora vem acontecendo o inverso, né? O Bahia ultrapassou essa linha vermelha, mas a gente já começa a ver uma pontuação muito mais elevada das equipes da parte de baixo. Santos está ganhando o jogo, Vasco está ganhando o jogo, Goiás, de pontinho em pontinho ali, vai ganhando e conseguiu mais 3 hoje. Então, a turma lá de baixo, que estava tendo uma dificuldade grande de pontuar, começou a pontuar, né? E começou a pontuar num ritmo considerável, assim. A ponto desse quadro aqui já está começando a mudar, né? A gente tem ainda jogos para acontecer na rodada, ou seja, pontos serão adicionados em algum lugar da tabela, e mesmo assim, a gente já não vê mais tantas bolinhas vermelhas aqui nessa parte de baixo, como a gente via algumas rodadas atrás. A gente já tem ali Corinthians e Vasco nas pontuações típicas de 15º, de 16º colocado, e tanto Santos quanto Goiás já acima da média das equipes que abrem ali o Z4, e isso pode mudar ainda mais se o Santos vencer o jogo, né? Não só o Santos, o próprio Corinthians, o próprio Cruzeiro, que estão por ali também. Esse cenário ainda pode ficar com muito mais bolinhas verdes do que o que a gente está vendo agora. Então, é uma mudança de cenário, assim. A gente muitas vezes trabalhou, né, Minhoca, aqui das nossas análises, com um Z4 que pontuava menos que o normal. Isso já ficou para trás. E isso tem afetado muito até também na disputa do pessoal de cima, né? Porque antes tinha uma prevalência muito grande do pessoal do bloco de cima, quando pegava esse pessoal de baixo. E agora, faltando
11 rodadas, e a turma que vai jogar amanhã, aí você tem uma situação onde esses duelos... Porque essa Série A, na minha avaliação, já era... Tá vazando, Pedro. Dá uma multada aí. Essa Série A, para mim, já era uma Série A bem pesada, assim. Basicamente, só tem equipe tradicional, assim, nessa Série A. Claro que algumas, né, estão na Série B, o caso do Sport e tal, mas eu vejo essa Série A, assim, muito, muito peso de contexto de torcida, sabe? Equipes que são muito acostumadas, assim, numa reta final, a crescer, e aí cada jogo se torna... Pô, hoje, o Inter, por exemplo, certamente dorme preocupado, apesar de estar na 12ª colocação. Mas essa é uma derrota que o Inter, na próxima rodada, vai ter desespero. Qual é o próximo jogo do Inter? Tem aí? Qual o Inter, ele tinha uma sequência de 5 jogos contra os 5 últimos, né? Ele pega o Santos. Ele vai pegar times da parte de baixo, inclusive. Então, se ele for mal, né, realmente, são confrontos... Hoje, confrontos diretos, né? Ninguém, na prática, coloca o Inter brigando contra o rebaixamento. E esses confrontos diretos... Se ele não for bem nesse recorte, ele... Esses confrontos diretos, cada jogo em casa se torna muito, muito relevante. Quando o Bahia perdeu para o Santos, olha a consequência daquela derrota, né? Porque o Santos praticamente estava quase que fadado realmente ao rebaixamento, vence o Vasco de goleada, vence o clássico contra o Palmeiras de virada. O Santos é outro. A pior coisa para o Santos foi ter a pausa para a data FIFA. Vamos até ver como é que ele volta dessa pausa aí. Pode ser que, né, tenha tirado um pouco do ímpeto que o Santos vinha muito embalado. Mas cara, essa tá um momento assim que ninguém vai ter vida fácil. Assim, a turma que vai pegar Palmeiras, Flamengo, Grêmio, ali do pessoal Atlético Paranaense, Bragantino, essa turma de cima não vai ter tranquilidade, não, pô. Hoje quem pega ali Curitiba e América Mineiro é que pode ter um pouco de alegria. Não é nem garantia, não, porque às vezes Curitiba e América às vezes dá uma atrapalhada, né? Mas eu acho bem bolado. É muita gente contra o rebaixamento, né? Acho que até o São Paulo um pouco, né? Sim, o São Paulo também tem que abrir o olho, porque relaxou, né? Conseguiu a vaga na Libertadores, mas, enfim, se essa média continuar subindo, né? Essa nota de corte continuar subindo e o São Paulo parar de ganhar, ele pode também ficar ameaçado. Eu acho, Fábio, que isso aí foi o que mais mudou, assim, né? Muitas rodadas aqui a gente fala, pô, são 5 times brigando para não cair, e é difícil pensar em algum outro time que venha entrar nessa briga. Agora a gente já tem um monte de gente ali embolada. Mas desculpa, Fábio. Mas eu acho que assim, já tem umas 6 rodadas atrás que a gente já tinha dado alerta. Antes mesmo do Inter entrar nessa disputa, falar, cara, o Inter se passar para o final da Libertadores, sei não. Corinthians também, o Fred sempre tenta dar uma salvada no Corinthians. Eu sempre falei isso, cara, o Corinthians tem um desempenho fora de casa muito ruim. Muito ruim. E o Cruzeiro, né? O Cruzeiro com o Zé Ricardo. O Cruzeiro é o que tá o maior candidato a entrar de vez, assim também acho. E vai pegar logo o Flamengo, né? A estreia do Tite, né? Nessa quinta-feira. Então, tem muito depois aí. É o clássico, né? Contra o Atlético. Putz, bem lembrado. Acho que o Cruzeiro tá vindo dos gigantes, né? Eu acho que é o mais ameaçado, né? Também acho. O Inter e o São Paulo eu não vejo ameaçado, tá? Eu acho que eles estão por aí momentaneamente. O Inter, quando voltar o Ené Valencia, o Rocher, enfim. Acho que tende a subir na tabela. O São Paulo acho que vai beliscar umas vitórias ali no Morumbi também, vai se afastar. Mas Corinthians e Cruzeiro, eu não vejo muita confiança, não. Eu acho que esses dois aí são os por enquanto, mais... eu sou do São Paulo, certo? O Inter eu acho que tem um elenco bom, mas eu quero ver uma sequência aí de resultados. Né? Ganhou o clássico contra o Grêmio, que aí... Mas por isso que eu estou dizendo, o Grêmio hoje é uma porta aberta para o pessoal da parte de baixo. O Grêmio anda jogando mal. Jogando bem mal. E o Inter tem esses jogos diretos, né? Esses confrontos aí que pode ser a salvação, né? Vai se distanciar de vez, ou então vai entrar de vez. Nesses próximos jogos do Inter, que são justamente contra os times da parte de baixo.
Então, aí mesmo. Se conseguir bem, é como você falou. Aí realmente nem ameaça ali. 8 ou 80, né? Ou se livra de vez ou entra na briga de vez, né? Não tem meio termo para o Inter nessa sequência. Pedro, vamos passar a tabelinha só para a gente ver a pontuação dessa Rapidinho, rodada. deixa eu só falar um pouquinho desse quadro que tá na tela aí, porque tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Esse quadro aí, ele mostra a diferença do 12º colocado para o 18º, que hoje é de apenas 2 pontos. Menor diferença da história dos pontos corridos com os clubes. Claro que isso ainda pode mudar com o jogo de amanhã. Amanhã pode ir para 24 do 12º. Mas eu acho que só essa parte de baixo aqui, ela mostra que essa diferença já foi de 10 pontos na 14ª rodada. Então, como o campeonato mudou, né? Total. Hoje está falando de 2, claro que pode subir um pouquinho, mas achatou muito, né? eu acho que mostra muito a mudança desse campeonato. Achatou bastante aí e a galera tem que abrir o olho aí, né? O Cuiabá se livrou, né? Ou não dá para cravar? Não, assim, é porque a gente tem que estabelecer se a gente imaginar um corte alto de pontuação, eu vou ser bem ousado aqui, certo? Naquele ano que o Bahia caiu, o Bahia, se tivesse ganhado o Fortaleza, a gente ia ter o Juventude caindo com 46. Seria a maior pontuação. Eu vou botar 46 como o corte, certo? Se for 46, o Cuiabá precisa de 10 pontos. É possível. Mas o Cuiabá, antes desses 3 jogos aí que ele tá sem perder, ele vinha de uma sequência péssima. Acho que era 4 derrotas, um empate e uma derrota. 6 jogos sem ganhar. Tava bem o Fluminense que renasceu o Cuiabá, né? Jogou com o time reserva, e aí o Cuiabá aproveitou, e hoje aproveitou o Coritiba, que ensaiava uma reação, né? Tinha vencido o Clássico contra o Atlético, tinha vencido o jogo contra o Atlético Mineiro, mas eu acho que foi de vez, né? O Coritiba e o América vão disputar a Série B em 2024, e temos 2 vagas aí para 3 equipes no momento, né? 6, 7 equipes ali brigando para não cair. Aliás, deixa eu só fazer um ponto de vista aqui. Eu acho que, por conta disso agora, tudo bem que a tendência é que todo campeonato a gente observa assim, cara, parece que sempre tem mais de 4 equipes que merece cair, assim, sabe? Tem ano que merece cair uns 6 ou 7 esse ano, assim, né? Mas eu acho que realmente o melhor para o Campeonato Brasileiro é a redução do número de equipes que descem, sabe? Eu acho que o ideal seria realmente 3 vagas, porque é uma rotatividade muito grande que acontece. São de rebaixados, né? Tu disse. Dos rebaixados, porque eu acho que isso não dá muita estabilidade. Porque se todo ano está caindo 20% do campeonato, de fato isso gera um efeito muito volátil, né? Praticamente a gente vê muitas equipes, por exemplo, esse ano, se essa reta final estiver mostrando essa tendência de alta, esse vai ser um ano, esse ano especificamente, né? Esse vai ser um ano onde o 17º talvez não merecesse cair, né? Apesar de que indica que ele merece cair, né? Porque é a regra, né? Mas eu espero que eles decidam isso pós, né? A competição, porque eles tentaram fazer esse do ano passado para esse sem, assim, olharam o contexto da tabela, né? Tem os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 do Rio Grande do Sul, 2 de Minas, os 2 do Paraná. Aí falou, então pronto, vamos mudar agora, só cai 3. Aí não, né? Tem que fazer isso independentemente de quem esteja na Série A e na Série B. E se cair um grande ou 2 grandes, tipo Vasco e Santos, eu acho difícil que eles voltem a debater essa questão aí de só sobem 3 da Série B. Eu acho que só quando a liga for criada, né? Se ela for criada e for de fato implementada, né? Acho que a CBF ainda vai manter essa rotatividade aí. Implicaria na Série B, né? A Série B, eu acho que aí teria que ter um playoffs, né? Eu acho que senão ia 3... Muitos times iam ficar de férias muito cedo na Série B, né? Se forem só 3 vagas diretas. Ia ter que subir os 2 primeiros e, como é na Inglaterra, né? Do terceiro ao sexto. Mas é porque depende, é isso que eu tô dizendo, depende muito do campeonato. Por exemplo, a Série B desse ano, um G3 subindo direto, ainda estaria totalmente emocionante. Totalmente emocionante. Mas ano passado, por exemplo, o Cruzeiro, metade dos times já estariam de férias agora, né? Exatamente.
E eu concordo, Minhoca, nisso aí, que realmente esse ano pode ter um time ali que talvez não merecesse cair, porque se a gente pegar do Bahia para o Goiás, tirando Cruzeiro e Corinthians, todo mundo está em viés de alta. Todo mundo mas é isso que é o recorte de agora, né? Daqui a 6 rodadas talvez não seja. Então, mas se você pegar o Vasco ele tá numa... Tudo bem que ele estava afundado lá embaixo, mas ele tá numa boa fase. Melhorou bem. Há muito tempo, né? Melhorou bem. E mesmo assim ele não conseguiu se distanciar, de fato. E ainda tá ali. Porque o início do Vasco tinha sido muito ruim, né? Não, o início do Vasco já tinha muita gente dizendo, não, o Vasco já era. O Santos, como eu estava citando, muita gente já dando, não, o Santos já era. Aí o Goiás, por exemplo, que o Goiás empata muito, né? O Goiás não vence tanto. Aí o Goiás agora vence o jogo contra o São Paulo. Então, assim, tem uns contextos, às vezes, que dá uma margem de imaginar que qualquer um deles pode escapar. Qualquer um pode escapar agora. O Goiás empata muito, mas às vezes, quando você tá, principalmente na parte de baixo da tabela, né, que os times pontuam menos normalmente, quando você empata muito e você ganha um jogo, você já dá um pulo grande ali. A gente viu, por exemplo, com o Sampaio, né, na Série B. O Sampaio tem uma sequência ali de, sei lá, mais de 10 jogos ali de empate, só empatando. Foi 8 empates. Foi 8 empates seguidos. Aí ganhou um jogo, já saiu do Z4 e tal. 9 jogos sem perder, né? Acho que ele vinha de 10 jogos sem ganhar, tudo se transformou 9 jogos sem perder. Exato. Então, nessa parte de baixo, às vezes, quando você empata, você não pode empatar todos, mas se você empata e ganha, empata e ganha, pô, às vezes não é ruim, não. Pois tá acirrado essa disputa. Eu acho que vai depender muito também da tabela, né? Claro, amanhã vai ter o raio-x da Série A, tá? 11 da noite. Então, confirmado aí o raio-x da Série A. E eu acho que os confrontos, né? Eu acho que vai depender muito ali de quem pega times de férias ali na reta final. Se o Fluminense, se o Fortaleza já vão estar com as vagas. E eu acho que esses detalhes podem fazer a diferença, né? Uma tabela ali mais favorável contra equipes que não estão brigando lá, não estão brigando por muita coisa. Eu acho que pode acabar sendo o fiel da balança aí nessa zona de rebaixamento. Só para passar aqui direitinho, né? Amanhã tem 11 da noite, a live, o raio-x da Série A, com o Minhoca. Minhoca no folga, hein? Minhoca tá em todas as lives, né? Tá em tudo, né? A Justiça do Trabalho souber disso, hein? Vai dar um problema. Não, eu tava dando uma olhada na lista de jogos lá do Pega Visão, que a gente vai fazer do Quick Esportivo. Eu falei, meu amigo, sábado são 19 jogos. Aí eu vou fazer logo os que eu tenho mais facilidade, Série A e Série B. Qualquer coisa eu parto lá para os demais, lá para ajudar. Mas é isso. Trabalho aqui não falta, não. É dormindo, fazendo rádio, fazendo live. E só um detalhe, né? Que aí eu vou deixar de recomendação para a turma. Cautela a cada rodada dessa, sabe? A tendência vai ser muito forte da gente martelar queda ou a permanência, ou Libertadores, ou fora da Libertadores. Essas, como eu falei, são 8 rodadas sequenciais. Então, o time vai mal ou vai bem nessas 3 primeiras rodadas, as outras 5 pode ir mal. Então, eu quero ir rodada a rodada. Eu só vou ter uma garantia ali quando passar umas 6 rodadas seguidas, e eu acho que vai dar uma noção melhor, porque nesse exato momento tá uma loucura, né, a Série A. Assim, não dá para ter certeza de nada. O que dá para cravar é que do 9º para cima é Libertadores e do 10º para baixo é rebaixamento. E talvez o 10º, que é o Cuiabá, ainda pode sonhar. O Cuiabá tá ali. Não, acho que... Vamos lá, mas acho que Curitiba e América já foram. Sim, não, E o Botafogo praticamente encaminhado com o título. Esses extremos já estão meio que definidos, né? Eu acho que não tem mais como mudar, não. O Botafogo eu acho que vai ser campeão mesmo, e Curitiba e América vão ser rebaixados. Isso aí já tá meio definido, né? 2 vagas. Então eu falei 7 times, não, né? São mais times. Se a gente pegar do Cuiabá, são 8 times, né? Marquei 9 aí, né? 9 times. 9 times para 2 vagas. Então, todo mundo tem que abrir o olho aí, né? Principalmente Cruzeiro e Corinthians, que são times que não conseguem sequências positivas. Não conseguem. Então, estão aí há muito tempo já. Então, se não abrirem o olho, com a galera pontuando acima da média, nessa galera de baixo, Cruzeiro e Corinthians aí são 2 equipes que
que podem aí. Eu acho que principalmente o Cruzeiro, né? O Corinthians ainda tem novo técnico, enfim, ainda tem uma expectativa de melhora, mas o Cruzeiro, com o Zé Ricardo, você contrata Zé Ricardo, já é meio um atestado que você está buscando uma vaga na Série B do ano seguinte, né? É meio isso. Então, o Cruzeiro, eu acho que esse aí pega o Flamengo e Atlético Mineiro, né? Se ele perde esses 2 jogos, ele se afunda de vez. Então, o Cruzeiro pode ser um time aí que entre forte aí contra o rebaixamento. Sempre. Pedro, destaques positivos dessa vitória do Bahia, 1-0 no Internacional, enfim, você já tinha falado um pouco do Everaldo, né? O Everaldo que jogou muito bem, algo que, pelo menos nos jogos que eu vi recentes do Bahia, jogar bem fora da área, né? Jogar bem construindo jogadas, ali tabelando, era algo que ele estava com muitas dificuldades, pelo menos nos últimos jogos do Bahia, ele estava nulo, né? Ele matava contra-ataque, matava jogadas, né? A bola chegava no pé dele e parava, ou ia para o adversário, né? Enfim, não querendo influenciar, mas diga os seus destaques positivos. Eu confesso que eu estou numa dificuldade enorme assim, de escolher o melhor hoje. Eu ainda não tomei minha decisão. Assim. Mas Everaldo, Fábio, ele, com exceção desses 2 últimos jogos, ele vinha sendo de uma inutilidade absurda, assim, para o Bahia. Aliás, ele não só era inútil, ele não contribuía em absolutamente nada, como ele às vezes até atrapalhava. Mas como você fazer 3 gols faz bem, né? Porque o Everaldo de hoje não fez gol, mas fez assim uma partidaça. Fez uma partidaça hoje. E tá ali entre os 2 melhores, sem sombra de dúvidas, tá? Ele participou de pelo menos 3 lances importantes do Bahia no segundo tempo. Ele participou do gol impedido de Cauli, foi que deu passe. Depois, o gol que Cauli perdeu, a jogada se inicia com ele, depois o passe de Biel. E depois também Biel acaba desperdiçando um gol que a jogada foi toda de Everaldo, mas aí o próprio Everaldo ele estava impedido, ele partiu para a corrida um pouquinho antes, mas não deixou de ser uma jogada importante. Então, Everaldo hoje foi extremamente útil, ajudou muito o Bahia, especialmente no segundo tempo. Então, grande partida de Everaldo. E eu só fico na dúvida, assim, entre ele e Biel, assim, para decidir o meu melhor em campo. Porque Biel também fez uma ótima partida. E, mais do que isso, fez um gol importantíssimo, né? Eu acho até que eu vou acabar sendo um pouco incoerente hoje. Porque no jogo contra o Goiás, eu fiquei muito na dúvida entre Everaldo e Cauli. Everaldo havia feito 3 gols, mas eu acabei optando por Cauli. Porque a partida que Cauli fez contra o Goiás, para mim, foi exuberante, assim, tipo, foi uma partidaça de muitas participações em gol, e mesmo com os 3 gols de Everaldo, eu não fui pelo gol, né, eu fui pelo jogo como um todo, e eu acabei optando por escolher Cauli como o melhor em campo. E hoje, eu talvez vá pelo gol. Então, Everaldo vai ter que me perdoar aí. É uma maldade com o Everaldo que eu vou te falar. 3 gols da assistência no jogo. No outro, o cara joga pra caramba e o cara não é eleito às vezes. Eu acho que eu vou acabar sendo... Só quero deixar claro, se ele jogar mais ou menos o próximo jogo, você colocar ele do destaque negativo, aí é perseguição. Eu juro que não é perseguição, porque, assim, como eu falei no programa passado, eu quero mais que a Everaldo vá para a seleção brasileira, eu quero mais que ele jogue bola, que ele faça gol. Olha que tá fácil, viu? Tá fácil. Tá mal pra caramba lá. Mais um pouquinho, né? Mais 3 joguinhos, assim, jogando que ele jogou nos 2 últimos. Mas, assim, se fosse um somatório dos 2 últimos jogos, a Everaldo seria o melhor. Mas é porque o gol de Biel, assim, foi de uma importância, foi um belo gol, assim, foi de uma importância muito grande. Não foi só o gol, né? Biel acho que fez uma partida boa, além do gol. Fiquei bem dividido, assim, mas eu acho que hoje eu vou com Biel. Divide o primeiro então, pronto, lugar. Tá ótimo, tá resolvido então, tá dividido o primeiro lugar. Botar Everaldo como melhor em campo, ao lado de Biel, então, tá ótimo. E acho que vale também fazer uma menção a Rezende também, que fez uma boa partida também, defensivamente. Não foi pênalti. E era ele mesmo, Fábio. Depois eu chequei aqui, né, naquele lance ali, o jogador que esteve impedido, que ficou na dúvida se havia participado, de fato foi Rezende mesmo.
Então, muito bem. Agora, pior, teve alguém que não foi bem? Cara, assim, não teve assim um grande destaque negativo. Não, esse aí não dá para dizer, pô, o fulaninho foi o pior em campo. Não contribuiu em absolutamente nada. Não teve essa figura no jogo de hoje. Mas a gente teve assim alguns jogadores mais discretos, eu diria. O caso, por exemplo, dos dois laterais, assim, Gilberto e Cândido, foram discretos na partida de hoje. Então, não vou escolher nenhum dos dois como o pior em campo, porque não chegaram a comprometer. Talvez Cândido, em alguns lances, tenha sido mais infeliz. O Gilberto também eu ficaria até dividido se tivesse que escolher. Mas eu achei eles discretos e também não gostei muito da partida de Iago Felipe. Aí eu vou com a torcida também, que normalmente reclama da escalação de Iago Felipe. E eu até já passei pano para essa escolha de Ceni algumas vezes aqui. Mas hoje eu acho que ele ficou um pouco mais abaixo dos demais. Não que tenha feito uma partida horrorosa, não é isso. Mas para mim esses três aí ficaram aquém do que poderiam jogar, aquém do que poderiam ajudar. Então vou fechar um pódio com esses três. E aí eu vou deixar sem um pior, porque de fato não teve assim um cara que comprometeu a ponto de ser escolhido assim como o pior.